Bom dia a todos. Estamos iniciando o segundo dia de reunião do PMO de outubro. Então, a gente vai iniciar com a previsão e acompanhamento das afluências para o mês de outubro. Depois, logo em seguida, a gente apresenta já os resultados com o modelo Decomp para esse PMO. E, por último, a gente faz a leitura da ata. Então, a Ângela vai fazer a apresentação da parte de previsão e acompanhamento de afluências. Qualquer um. Bom dia a todos. Eu vou apresentar aqui os resultados da previsão de vazão e o cenário de afluências para o mês, previsão de outubro e o cenário de afluência para o mês de novembro. Pode ir, por favor. Bom, iniciando então, a gente vai ver como foi o comportamento das vazões no mês de setembro, o previsto com relação ao que foi verificado todas as semanas e para o fechamento do mês, que é hoje, né? Então, para o subsistema... Qual é que aperta aqui? Eu esqueci. Foi. Obrigada. Para o subsistema Sudeste, a gente tinha uma previsão feita para o PMO de setembro de 21.500 megawatts médios. Nas duas primeiras semanas, o comportamento foi muito bom com relação à previsão, mas depois, com as demais semanas do mês, houve uma recessão e a gente está fechando o mês com 18.500, aproximadamente, megawatts médio, abaixo da média. Isso representando o 41º setembro do nosso histórico. Para outubro, a gente já vê uma leve recuperação, a gente sai de 15.700, a previsão do final do mês é que a última semana chegue na faixa dos 21.500, um pouco mais, mas a média do mês ainda em 18.085, bem abaixo da média, 77% da MLT, representando o 64º outubro. Agora a gente tem o acompanhamento diário das ENAs para as principais bacias do Sudeste, então iniciando com a bacia do Rio Grande. A gente vê aqui que a previsão mensal bem abaixo da MLT, 69%. Ao longo das semanas, a gente vê, por conta dessa chuva, a bacia do Rio Grande tem o modelo chuva-vazão, que é o SMAP. Ele não consegue, na primeira semana, ainda pegar bem esse comportamento, e, em seguida, é o pré-vivaz, mas, por conta da série histórica, a gente tem um acréscimo já, para o início do período chuvoso, a gente já está com uma vazão mais acima. E, durante o mês, desde junho e julho, que a gente tem aqui, a gente vê que a chuva foi muito pouco nessa bacia. A bacia do Rio Paranaíba também está bem abaixo da média. A previsão mensal também em 54%, abaixo ainda do que a bacia do Rio Grande, praticamente estável nas primeiras semanas, se recuperando mais para o final do mês. O Tietê. O Tietê é a bacia que a gente apresenta aqui, mas ela não tem chuva-vazão, então a chuva mostrada aqui no gráfico não é captada pelo modelo, e é uma bacia que, embora caia na primeira semana, ela já vai se recuperando a partir da segunda, e a previsão mensal já está um pouquinho mais alta, com 85% da MLT. O Panema, também uma previsão mensal em 79% da MLT, é uma bacia que fica entre, mais ou menos, o comportamento do Sul e do Sudeste, né? A gente vê que ela cai na primeira semana e depois ela começa a recuperar lentamente, se aproximando mais para o final do mês da média, já da MLT para novembro. E o Paraná, com 94% da MLT, a gente tem um decréscimo na primeira semana, mas ele vai se recuperando já, antes mesmo do final do mês de outubro, ele já começa a atingir a MLT, mas em novembro mesmo a gente... Hoje tem uma previsão ainda distante. Bom, o Sul. O Sul, para mês de setembro, ele está como 47º setembro.
A chuva no subsistema sul ficou localizada na primeira semana, por isso que a gente tem um comportamento da previsão muito boa com relação ao verificado, e depois a gente tem essa distância aqui muito grande da previsão para o que se verificou mesmo. A gente estava com uma previsão inicial acima da MLT, em quase 15 mil megawatts médios, mas está fechando o mês com um pouco menos que 9 mil megawatts médios. Agora, para outubro, a gente já tem também uma recuperação, né, do subsistema sul. O período chuvoso inicia agora também em novembro, mas a gente tem uma média de bem abaixo da MLT, 56%, e o 65º mês de outubro do ano, para o mês de outubro do histórico. A bacia do Rio Iguaçu, a gente apresenta 2 bacias representativas do sul. A gente vê que, embora a recuperação vá ocorrendo gradativamente durante o mês de outubro, chegando novembro já atingir a MLT, a gente ainda está bem abaixo, né, com 56% da MLT. E o Uruguai, também abaixo da média, a gente está com uma previsão mensal de 58%, também bem abaixo. A gente vê aqui que o dia de anteontem, né, isso foi feito ontem, 27%, valor bem baixinho. Essa chuva aqui não foi captada pelo modelo. E a gente está também com o sul bem abaixo da MLT, todas as bacias. O Nordeste, a gente já tinha uma previsão já bem abaixo da MLT, e isso, bom, piorou um pouquinho, né, ainda agora, mais a partir do dia do dia 20 e pouco, teve uma chuvazinha, mas isso ainda não representa, lá é um solo muito seco, então ainda não dá para o modelo pegar essa tendência. Vamos ver como é que fica durante o mês de outubro. Para outubro, a gente tem uma recuperação durante as semanas do mês, mas também a MLT do mês bem baixa, 34% da MLT. Setembro, a gente teve o pior histórico, o 86º, e para outubro a previsão é que fique com o 85º outubro. Bem ruim também. E a bacia do São Francisco, que é representativa da região Nordeste, na realidade, é um retrato do que a gente viu ali para o Nordeste, né? Previsão mensal em 33%, vai se recuperando devagarzinho ao longo das semanas. As 2 primeiras semanas são CEPINs, depois é pré-vivaz, mas a gente ainda está muito longe da MLT. Para o subsistema norte, a gente tem a previsão inicial era de 46% da MLT, a gente teve uma pequena melhora, mas, mesmo assim, ele ainda é o pior mês de setembro do nosso histórico. Essa melhora se deve a partir de uma chuva que a gente teve na bacia do Tocantins, a partir do dia 22, e essa chuva também está prevista para ocorrer na semana seguinte, então isso ajuda com que o norte vá se recuperando aos poucos, mas a gente vê que a gente ainda está bem longe também da MLT. Para outubro, aqui a gente tem uma recuperação bem lenta, mas ainda a previsão é de fechar bem abaixo da média, mas um outubro já um pouquinho melhor que setembro, com o 84º outubro do histórico. E o Tocantins, né, que é a bacia representativa do norte aqui para a gente vê a chuva que ocorreu a partir do dia 22 e essa previsão que eu comentei para a primeira semana. Então, a previsão mensal, mesmo assim, 55% da MLT, e ele vai galgando a média ao longo das semanas, mas bem distante ainda. Bom, aqui a gente tem a previsão mensal. Só para Samuel, a gente tem uma previsão acima de 120% da MLT. Na região Nordeste, a gente vê que o Parnaíba é que a gente está na média, as demais bacias todas abaixo de 80%. No Sudeste, a gente tem o Baixo Paraná e o Tietê também
em torno da média, e as demais bacias, junto com o Sul, todas abaixo de 80% da MLT. Aqui a gente a previsão semanal para os 4 subsistemas, né, semana a semana. A gente vê que em todas as semanas, todos os subsistemas estão abaixo da média. Uma recuperação no Sul só a partir da última semana. E para os 4 subsistemas, o valor esperado, o limite inferior e superior. Nem o limite superior consegue passar da média agora, a previsão para outubro. O Sudeste é o que mais se aproxima no limite superior. E o GVASP, que foi rodado para o mês de novembro, né, são 228 cenários, são 1.000 cenários agregados em 228 aberturas. A gente tem, para o mês de novembro, a gente vê que 56% dos cenários acima da média, praticamente a gente pode dizer que não sabe o que vai acontecer, né? Porque 56% acima da média, 44% abaixo. Então, está muito ruim ainda a previsão para novembro. Para o Sul, a gente tem quase 60%, abaixo de 66% da MLT, também um Sul muito ruim para o mês de novembro. O Nordeste, quase todos os cenários, 95%, eles estão abaixo da média, na realidade, abaixo de 84% da MLT. E, finalmente, o Norte, que também quase todos os cenários estão abaixo da média. Apenas 6% estão acima de 105% da MLT. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Alguém tem alguma pergunta? Oi, Ana. Claro. O Sudeste, outubro ou setembro? Outubro? É o terceiro slide, eu acho. Caiu. Não, deve ter sido alguma coisa lá. Esse ano. O Sul? Não, setembro para o Sudeste ou para o Sul? Desculpa. Para o Sul? Mais uns 3 ou 4. Mais 2, perdão. Agora é o título, Sul, o próximo. Esse? Esse é o setembro. Não está certo. Mais uma. Isso. Obrigada, Bia. Só isso? Claro. O Nordeste ou São Francisco? Tá. Toda vez que você sai do modo apresentação. Por isso que outra vez eu fiquei lá, né? Fiquei tão retardada que não tinha mais nada sair, pra chamar todo mundo, né? Nada. Bom, era isso. Obrigada.
nos núcleos, Brasília, CCE, peço desculpa de não ter cumprimentado vocês no início da reunião. Ivandir, bom dia. Giovanni, Alessandra. Bom dia, Wagner. Camila, bom dia. Alguma dúvida para a Ângela? Algum comentário? Aqui no Nordeste não. Então, obrigado, Giovanni. Então, Ângela, obrigado. Tem alguma pergunta? Você comenta. Está aberto. Vou fechar. Quero verdinho aqui. É. Então, passando aqui os resultados desse PMO com o modelo Decomp, não houve alteração em relação ao deck que foi disponibilizado ontem, acho que ontem não, hoje, né? Entre meia-noite e 1h. Não, é o mesmo deck, são os mesmos resultados que a gente vai estar divulgando aqui. Então tá aqui o CMO e os intercâmbios previstos. Semana 1, patamar de carga pesada. Então todos os subsistemas equalizados em 203,53. Então, no patamar de carga pesada, 203,53 em todos os subsistemas. Patamar de carga média, primeira semana. Também todo mundo equalizado em 201,62. 201,62.
no patamar de carga leve, 193,45 em todos os subsistemas. E a gente vê a política aqui praticamente igual em todos os subsistemas, o Nordeste recebedor, mas sem esgotar o limite do recebimento máximo pela região. Norte também recebedor. E o Sul aqui fornecendo nos patamares de pesado e média e recebedor um pouco na leve. É mais ou menos a política que vem sendo praticada mesmo. Então, a média semanal. Todos os subsistemas em 198,86, o CMO. Todos os subsistemas equalizados. Então, o Sul, na média semanal, fornecendo em torno de 1.400 megawatts médios. Nordeste, recebedor, em torno de 2.100, um pouquinho a mais. E o Norte, um intercâmbio, dando líquido aqui, um fornecimento, praticamente intercâmbio líquido aqui, intercâmbio nulo aqui na média semanal. Dá uma olhada nas outras semanas, só a título de curiosidade aqui pelo acompanhamento, pela evolução do CMO, mas essas CMO dessas semanas vão ser revistos durante as revisões do mês de outubro. Então, na semana 2, 195,03 em todos os subsistemas, a média semanal. Semana 3, 196,22. Semana 4, 194,55. Semana 5, 191,30. Não, sem grandes variações ao longo das semanas. Lembrando que esses valores serão revistos durante as revisões. Deixa eu tentar aumentar aqui. Evolução dos armazenamentos, evolução prevista para os armazenamentos. Vou mostrar aqui o subsistema, depois eu abaixo um pouco aqui para a gente ver os reservatórios equivalentes. Então, Sudeste, a expectativa de um depressionamento em torno de 9% ao longo do mês, 40% atingindo o final do mês, ao final da quinta semana, 31%. A quinta semana, o dia 4 de novembro, quer dizer, tem uma interpolação a ser feita aí entre a semana 4 e a 5, e depois a gente vai mostrar os armazenamentos para o fim do mês, que é justamente a interpolação entre os resultados aí da semana 4 e a semana 5. A gente está olhando por enquanto só a evolução. Ao Sul, partindo de 80,3, atingindo o final da quinta semana, 68,9. Nordeste, 14,6, chegando ao final da quinta semana, 10,1. 40,1, chegando ao final da quinta semana, 23,5. Quem lembrar da apresentação da Ângela, que vê que realmente para o Sudeste, a gente teve para a primeira semana uma ENA de 67% da MLT, ela vai subindo gradativamente ao longo das semanas do mês de outubro, mas fecha numa média mensal de 77% da MLT, quer dizer, um valor bem baixo, e que ajuda bastante nessa evolução, a esse depressionamento ao longo do mês de 9% no Sudeste. E
No sul também teve uma ENA bem baixa, se não me engano, 56% da MLT. Tem aqui a evolução dos reservatórios equivalentes. Dar uma passada agora pelos níveis ao final do mês. Aqui estão as ENAs que já foram mostradas na apresentação da Ângela. Aqui em cima o CMO. Depois a gente dá uma olhada aqui por que sumiu. Mas os armazenamentos aqui previstos para o final do mês. Então, 31,9 no Sudeste, 69,5 no Sul, 10,4 no Nordeste, 25,2 no Norte. Com base nessas afluências, nessa previsão de afluências aqui que foi mostrado. 77% da MLT no Sudeste, 56% da MLT no Sul, 34% da MLT no Nordeste e 61% da MLT no Norte. Isso é a previsão de carga. Pode? Chega pra cá. Então, geração térmica prevista, agregada por subsistema. Depois a gente dá uma olhada na tabela detalhada por térmica. Então, na região Sudeste, a previsão de 3.523 por mérito, 53 em flexibilidade não coberta no mérito. Restrição elétrica 304, dando um total de geração na região Sudeste 3.880. Tá. A restrição elétrica 304 megawatts é justamente a necessidade térmica identificada como medida adicional de segurança durante o período de eleições. Esse final de semana foi isso que culminou na necessidade de 304 megawatts médios por necessidade elétrica. Na região Sudeste. Esses 8 No Sul, 1.097 por mérito, 13 por inflexibilidade não contemplada no mérito, e a restrição elétrica 37, dando um total de geração no Sul previsto, 1.147 megawatts médios. Na região Nordeste, 1.789 no mérito, 8 megawatts médios em restrição elétrica. O montante aqui de restrição elétrica está bem baixo aqui, porque parte das térmicas que foram elencadas para gerar para segurança elétrica durante as eleições já estavam contempladas no mérito. Quer dizer, ali está elencado os 8 megawatts justamente da térmica que não está no mérito, que deverá ser chamada para segurança elétrica. No Norte, a ordem de mérito 1.832 e uma inflexibilidade não contemplada de 100 megawatts médios, dando uma geração total no Norte de 1.932.
Então, a geração total no SIM prevista é 8.756. A gente vai dar uma olhada agora por térmica. A gente vai notar que, apesar do CMO ter subido significativamente, quer dizer, 140 na semana passada para 200, o ganho de geração térmica por mérito foi muito pequeno. Tentar aumentar aqui para... Então, na região sudeste, até essa semana, a gente vinha no mérito com até Norte Fluminense pesada e média, Norte Fluminense 3 pesada e média. Então, com a elevação do CMO, o ganho foi Norte Fluminense 3 na leve. Aqui é Linhares, que é GNL, demanda despacho antecipado. Atlântico já é totalmente inflexível, não teve ganho. Santa Cruz já estaria, mas também é GNL. Então, o ganho mesmo foi Norte Fluminense 3 na leve e Luiz Carlos Prestes, parcela 1, parcela leilão 1, nos patamares de pesada e média. Então, aqui são as restrições elétricas contempladas por conta da operação das eleições. Na região sul, o ganho também... Aqui tem um ganho maior. No sul, identificou aqui um ganho de J. Lacerda C, B e J. Lacerda 2, mas na verdade isso já é inflexível mesmo, ganho energético mesmo, foi bem pequeno. Nordeste, o ganho aqui foi Fortaleza no patamar de carga leve, que até essa semana vinha sendo despachado no mérito só na pesada e média, e agora a partir de amanhã entra na leve, também um ganho relativamente pequeno, com esse aumento do CMO. A gente vê que tem um gap aqui entre a próxima térmica despachada no mérito, que seria Rômulo Almeida. E no norte, o ganho também foi Nova Venécia, também só no patamar de leve, que já vem sendo despachado essa semana, nos patamares de pesada e média, com elevação do CMO, passou a ser despachado também na leve. Então a gente vê que o aumento do CMO não refletiu diretamente um aumento no despacho, no despacho por ordem de mérito. Só o ganho em algumas usinas na carga leve. A gente passar só um detalhamento de alguma operação de algumas usinas aqui, identificadas no modelo. Então, a gente falar um pouco da operação do Tocantins, a
Lembrando que a gente ontem fez aquela redução na defluência mínima de estreito, passando de 1.000 metros cúbicos por segundo para 744. Lembrando que é só o mínimo, não é amarrado, né, no caso, máximo e mínimo, é só o mínimo que foi, que, né, considera-se nessa restrição. Então, isso aqui é o resultado da primeira semana. A gente vê, deixa eu identificar só onde está. Não, Serra da Mesa. Está aqui. Então, vê que ele defluiu, a defluência dele mesmo foi 1.441. Quer dizer, lembrando que o 744 só seria a defluência mínima, a decisão do modelo foi um turbinamento maior. Ele, no caso, achou por bem mandar mais água para Tucuruí. Então, até culminando numa defluência aqui em Serra da Mesa, em torno de 552. Quer dizer, a intenção que vem sendo feita na programação diária e operação em tempo real realmente uma redução nessa defluência, chegando próximo em estreito, chegando próximo dos 700, está se praticando algo em torno de 750, 755, justamente para que você consiga reduzir a defluência em toda a cascata e culminando numa geração e numa defluência menor em Serra da Mesa. O que tem sido buscado em Serra da Mesa é algo em torno de 400, tem conseguido ser feito em Serra da Mesa um pouco acima de 400 metros cúbicos por segundo, 400, quer dizer, mas realmente na decisão do modelo, ele turbinou um pouco mais, defluiu um pouco mais na cascata, culminando aqui em 1.441, que é a decisão que ele tomou para mandar mais água para Tucuruí. Lembrando que Tucuruí está naquela operação com nível de um armazenamento perseguindo a curva de referência. Geração aqui de Tucuruí, a defluência, desculpa, em torno de 5.400, dando uma geração média de 3.000. Também vai se buscar ainda a política de, por enquanto, preservar um pouco mais o estoque de Tucuruí em relação ao que está, essa defluência que o modelo está mostrando aqui, justamente para quando efetivamente, isso já foi observado pelo Ney ontem na apresentação dele, que justamente quando a gente tiver um aumento na demanda, que é típico da época, e a saída de Angra 2 para troca de combustível, a gente efetivamente vai estar usando mais Tucuruí para atendimento à demanda. Então, por enquanto, o modelo já indicou uma elevação na geração. Essa elevação está ocorrendo, mas em alguns horários específicos, mas ainda não está atingindo esses valores. Quer dizer, justamente, isso é uma política tomada aqui pelo modelo de uma geração maior em Tucuruí, mais que na programação e operação em tempo real, essa geração está se verificando, a média semanal está se verificando em valores menores. O São Francisco, não tem muita observação, está lá os 800 em Sobradinho, Xingó, esse está como política mesmo, preso no modelo. Alguém quer ver mais alguma informação da operação aqui do modelo? Alguma dúvida? Nos núcleos, Brasília, CCE. Aqui em Recife, Não, vai. sem questionamento, Wagner. Bom, obrigado. Obrigado, Camila. Obrigado, Giovanni. Também tudo bem, Wagner. Tá ótimo, obrigado. Oi.
Mais alguma informação? Oi. Não, essa época a Argentina já não, já desde agosto ela fez aquelas intercâmbio, teve intercâmbio lá em torno de 500 em julho, depois agosto já cessou e não tem mais. Ele tem sinalizado, agora não, mas no início de setembro ele sinalizou uma devolução, mas também o Sul estava com quando tem excedente lá, normalmente também tem excedente no Sul e em Itaipu. Então eles sinalizaram com a expectativa de mandar energia para cá, mas não houve espaço, não houve condições da gente. E por enquanto aí passou agora o mês de setembro, nenhuma sinalização, nem de necessidade deles puxarem, nem de expectativa de mandar alguma energia para cá. O que ela pediu? Desculpa, qual a informação? A carga, né? Então a gente vai, não tendo mais nenhuma informação, vou só pedir um tempinho rápido aqui só para fechar a ata, para a gente poder proceder à leitura da ata da reunião. Limpa a garganta, você bebe uma água, limpa a garganta, uma pastilha. Você nunca vai saber, só vai saber na hora.
em Brasília, Matheus. Oi, pai. Oi. O de representante da Trading e da Copel colocaram um texto em ata referente àquele assunto da preocupação com o atraso do cronograma de Belo Monte, da transmissão do escoamento da energia de Belo Monte. Eu adiantei aqui uma resposta, só que como no caso eu estou citando aqui representante da ANEEL e do Ministério, vocês estão conseguindo ver o texto? Tá bem ruim, viu? Se você pudesse ler. Eu vou tentar aumentar aqui. Vou tentar aumentar e vou ler aqui. Porque acho que é a qualidade da transmissão que tá ruim, não é o tamanho da fonte, não. Tá. Ó, esse foi o texto que... o texto que eles incluíram. Os representantes da Trading e da Copel manifestaram preocupação com a forte possibilidade de atraso na entrada e operação do primeiro bipolar que interligará a UHE Belo Monte com o subsistema Sudeste, provocando um descasamento com o cronograma de entrada das unidades geradoras. Comentaram que a possibilidade de atrasos está associada aos seguintes motivos. 1. Em junho de 2016 ficou confirmada a exclusão das linhas que eram de responsabilidade da Abengoa. 2. No acompanhamento de empreendimentos de transmissão realizado pela SFE/ANEEL em setembro de 2016, observa-se que o primeiro bipolo possui várias etapas atrasadas, muitas com mais de um ano, sem que isso tenha impactado a data prevista de entrada em operação. 3. Historicamente tem sido observado atrasos... Tem sido observados atrasos sistemáticos, principalmente em empreendimentos de transmissão que cruzam as regiões Norte e Centro-Oeste. Por fim, recomendaram aos demais órgãos executivos presentes na reunião um maior rigor no acompanhamento do cronograma de expansão. Eu tomei a liberdade aqui de botar um texto, mas a gente corrige aqui na hora que vocês acharem necessário. Porque os representantes da ANEEL e do MME informaram que é realizado acompanhamento das referidas obras no âmbito do MSE Transmissão e que não foi identificada a razão que justificasse consideração de atraso no cronograma atual. Se complementar, alguma correção? Sim, queria colocar que na verdade quem colocou esse ponto foi o MME. Isso, que isso. a ANEEL se manifestou é que vai levar a questão para a área de fiscalização da agência e no próximo PMO traz um posicionamento com relação a esse tema. Tá, então peraí. Como você monta o preço?
Então, Matheus, tirei lá a ANEEL aqui da parte de cima e botei: ainda sobre o assunto, o representante da ANEEL informou que estaria consultando a Superintendência de Fiscalização de forma a obter mais detalhes sobre o acompanhamento da referida obra. Tá, joia. Dando início aqui à leitura da ata, então... Oi? Oi? Peraí, eu não estou conseguindo inserir a barra pelo teclado aqui, eu vou fazer a gambiarra aqui.
Então, dando início aqui à leitura da ata. Desenvolvimento da reunião dos dias 29 e 30 de setembro. As seguintes apresentações foram realizadas. Pela Gerência Executiva de Planejamento da Operação, os dados de entrada do modelo New Wave para o mês de outubro, para a elaboração do PMO do referido mês, estimativa da carga da ANDE e avaliação da proposta Eletrobras. Pela Gerência Executiva de Programação da Operação, Meteorologia. A Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia apresentou a evolução dos sistemas meteorológicos que atuaram no mês de agosto, destacando a passagem regular das frentes frias pela região sul e pelo litoral da região sudeste. As massas de ar frio que precederam esses sistemas ocasionaram queda de temperatura nos estados da região sul. Os maiores valores de precipitação foram observados na segunda quinzena do mês, com destaque para as bacias dos rios Iguaçu, Paranapanema, Tietê e Grande. Em termos de temperaturas extremas, as capitais da região sul e São Paulo ficaram próxima à média histórica. As demais capitais brasileiras apresentaram anomalia positiva de temperatura máxima e temperatura mínima variou entre a média e acima da média. No mês de setembro, a passagem de duas frentes frias pela região sul, na primeira semana do mês, ocasionou valores significativos de precipitação nas bacias hidrográficas dos rios Uruguai, Jacuí, Iguaçu e Paranapanema. Na segunda quinzena, a atuação de uma frente fria no Rio Grande do Sul e de um sistema de baixa pressão em Santa Catarina e no Paraná ocasionaram apenas chuva fraca nas bacias hidrográficas da região sul. A partir da segunda quinzena, com o início da primavera, as bacias hidrográficas da região norte e centro-oeste apresentaram precipitação, dando início ao período de transição entre a estação seca e chuvosa. A previsão de curto prazo dos modelos Zeta, CPTEC, GFS e NCEP indica que o avanço de uma frente fria associada a áreas de instabilidade pela região sul na primeira semana do mês de outubro deve voltar a ocasionar precipitação nas bacias hidrográficas do subsistema sul e sudeste centro-oeste e no Rio São Francisco. A condição de precipitação permanece na primeira semana de... que deve ser outubro. Aqui deve ser segunda semana, que já está falando da primeira aqui. Só um instantinho, fiquei com a dúvida aqui no texto. A previsão de curto prazo dos modelos Zeta, CPTEC, GFS e NCEP indica que o avanço de uma frente fria associada a áreas de instabilidade pela região sul na primeira semana do mês de outubro deve voltar a ocasionar precipitação nas bacias hidrográficas do subsistema sul e sudeste centro-oeste e no Rio São Francisco. A condição de precipitação permanece na segunda semana de outubro no subsistema sul. A análise climática sazonal iniciou com a avaliação da previsão de consenso para o trimestre junho, julho e agosto, comparando com o observado. Deixa eu ver aqui. Não mandou mais nada. Só mandou isso mesmo. Tá.
Hidrologia. Foi apresentado, além do desempenho da previsão de vazões do mês de setembro de 2016 para cada um dos subsistemas, onde comparou-se o valor inicialmente previsto e o valor previsto para o fechamento do mês, o valor previsto de vazões para o mês de outubro de 2016. Para o mês de setembro de 2016, o subsistema Sudeste teve como valor previsto inicialmente 21.576 megawatts médios, devendo esse subsistema fechar em 18.453, valor este próximo da média. Para o subsistema Sul, o valor inicial previsto foi de 14.858 e no fechamento do mês este valor deverá ser de 8.944, valor este abaixo da média. Este fato deve-se à ocorrência de precipitação apenas na primeira semana do mês de setembro, seguido de um período de estiagem. O subsistema Nordeste teve como previsão inicial 1.191 megawatts médios e o valor estimado para o fechamento do mês de setembro é de 1.016 megawatts médios. O subsistema Norte, que teve sua previsão inicial de 903 megawatts médios, deverá fechar em 1.037. Para o mês de outubro de 2016, todos os subsistemas deverão ter sua para o mês de outubro, todos os subsistemas tiveram sua previsão de vazões abaixo da média. Em seguida, foram apresentados os cenários gerados para o mês de novembro de 2016 pelo modelo GVASP, agregado em 228 aberturas. Para o subsistema Sudeste, 56% dos cenários apresentaram ENA acima de 101% da MLT. Para o subsistema Sul, 59% dos cenários apresentaram ENA abaixo de 66% da MLT. E para o subsistema Nordeste, 92% dos cenários apresentaram ENA abaixo de 84% da MLT. E para o subsistema Norte, 95% dos cenários apresentaram ENA abaixo de 105% da MLT. Então, acompanhamento da carga. Inicialmente foi apresentada a carga de energia sinalizada para o mês de setembro, com base em informações verificadas até o dia 27. Esses valores foram confrontados com os verificados no mesmo período do ano anterior, bem como com os valores previstos para esse mesmo mês nas previsões de carga para a segunda revisão quadrimestral do Planejamento Anual Energético. Os valores estimados para setembro, quando comparados aos valores previstos inicialmente no PMO para esse mesmo mês, sinalizam decréscimo nos subsistemas Nordeste de 1,8%, Sudeste e Centro-Oeste de 2,9%, Sul 3% e Norte 3,1%. Ressalta-se que a apresentação do acompanhamento e previsão de carga considera para todos os valores a totalidade de geração das usinas não despachadas pela ONS, parcela ainda não coletada pelo CNOS. Dando continuidade, foram mostradas as previsões consolidadas para os meses de outubro e novembro de 2016 por subsistema para o PMO de outubro de 2016, sendo essas comparadas com os valores mensais previstos para os referidos meses no estudo da segunda revisão quadrimestral do Planejamento Anual Energético, e com valores verificados nesse mesmo período do ano 2015. Por fim, foi apresentado o acompanhamento da carga dos consumidores livres conectados à rede básica, bem como a participação de suas cargas no total da carga dos respectivos subsistemas. Assuntos gerais. O representante da Eletrobras informa que a potência contratada pela Eletrobras com Itaipu para o mês de outubro para o sistema brasileiro é de 10.575 megawatts. Os representantes, esse é um texto referente à representação da TEL nos modelos, já é um texto que vem de várias reuniões. Um outro texto aqui referente a solicitações por parte do ONS das postergações e cancelamentos de manutenção, que é feito na reunião da coordenação de manutenção, na reunião mensal de coordenação de manutenção. A solicitação de alguns agentes referente à elaboração
de um procedimento para visão de segurança energética na região sul. Uma preocupação também de alguns agentes referente à segurança elétrica com o escoamento da energia do Madeira, ali a segurança elétrica ali na área de São Paulo. Também a solicitação de alguns agentes que seja desenvolvido metodologia para justificar a geração térmica fora da ordem de mérito. Então aqui o texto incluído nessa ata. O representante da Copel reiterou o pedido para que seja incluída na representação dos modelos de otimização o efeito do remanso provocado pelo rio Iguaçu no canal de fuga de Itaipu. Comentou que essa medida visa aproximar a representação da disponibilidade de geração desta usina com os valores observados na realidade da operação. Então a coordenação informou que a referida representação já foi solicitada ao CEPEL como melhoria a ser implementada no modelo e que o ONS está aguardando posicionamento do mesmo quanto ao atendimento à solicitação. Os representantes da Tradner e da Copel manifestaram preocupação com a forte possibilidade de atrasos na entrada em operação do primeiro bipolo que interligará o HE Belo Monte com o subsistema Sudeste, provocando um descasamento com o cronograma de entrada de unidades geradoras. Comentaram que a possibilidade de atraso está associada aos seguintes motivos. Em junho de 2016, ficou confirmada a exclusão das linhas que eram de responsabilidade da Abengoa. Item 2, no acompanhamento dos empreendimentos de transmissão realizado pela SFE ANEL, em setembro de 2016, observa-se que o primeiro bipolo possui várias etapas atrasadas, muitas com mais de um ano, sem que isso tenha impactado a data prevista da entrada em operação. Item 3, historicamente, têm sido observados atrasos sistemáticos, principalmente em empreendimentos de transmissão que cruzam as regiões Norte e Centro-Oeste. Por fim, recomendaram aos demais órgãos executivos presentes na reunião maior rigor no acompanhamento do cronograma de expansão. Então, o representante do Ministério informou que é realizado o acompanhamento das referidas obras no âmbito do DMSE Transmissão e que não foi identificada a razão que justificasse consideração de atraso no cronograma atual. Ainda sobre esse assunto, o representante da ANEEL informou que estaria consultando a Superintendência de Fiscalização de forma a obter mais detalhamento sobre o acompanhamento das referidas obras. Após a apresentação sobre a proposta da Eletrobras que trata de previsão da parcela de energia destinada à ANDE e que deverá ser encaminhado ao ONS como insumo do modelo de médio prazo, o representante da Copel comentou que os valores parecem demasiadamente subestimados em todo o horizonte de planejamento. Por essa razão, solicitou uma apresentação a ser feita no próximo PMO por um representante da Eletrobras de maneira a esclarecer e justificar a proposta. Durante a reunião, essa solicitação já foi, o representante da Eletrobras estava aqui, já... Oi. Ah, sim. Então, o representante da Tradner salientou a preocupação da representação da vazão mínima de Sobradinho de 1.300 para o ano 2017. Número considerado superestimado e que não seria praticado mesmo para vazões acima da média histórica, sendo mais sensato imputar ao modelo uma vazão a ser respeitada de até 800 metros cúbicos por segundo. Então, mais algum comentário? O Wagner, Matheus aqui de Brasília da ANEEL. A sugestão é para nesses dois temas incluir que para o próximo PMO eles já devem estar equacionados. Tanto a questão da ANDE quanto a de vazão Sobradinho para o ano de 2017. Tá.
que se não tiver nenhum, se nada der errado ao longo do mês, no próximo PMO, esses dois termos vão estar equacionados. Eu vou ler aqui, Matheus. O representante da ANEEL informou que no próximo PMO os assuntos referentes à representação da carga da ANDE no modelo de médio prazo e a consideração da defluência mínima nas OHS Sobradinho e Xingó para o ano 2017 já deverão estar equacionados. Tá ok. Oi. Eu pediria que no início do documento substituísse CTG Brasil por Rio Paraná Energia. Você falar na lista de... Isso, lá em cima. É que no momento eu só respondo por Ilha Solteira e Jupiara, não respondo por Garibaldi e Salto, né? Uhum. Mais algum comentário? Diga. Nessa aqui? Eu substituí por esse. Então, mas isso já, de uma certa forma, já foi tratado no PMO. Quer dizer, já está evoluindo. Não sei. Se quiser manter, a prerrogativa é de vocês. Tá? Não, houve aqui, foi o texto que o Matheus incluiu aqui, falou que o assunto, tanto da ANDE quanto da representação de Sobradinho,
deverá estar equacionado a previsão é que já no próximo PMO ele já esteja equacionado esses assuntos. Tanto uma representação já a partir dos dados da Eletrobras no modelo, quanto já a definição da defluência ser praticada em 2017, ser considerado no modelo em 2017. Se for que no próximo PMO. Oi. O 2016, já tá, se houver uma modificação, a gente vai, mas o 2016 já, a dúvida mesmo é 2017. Não é bem assim. Ô Wagner, a gente não está escutando aqui os questionamentos. Desculpa. Pudesse. Vou passar o microfone, desculpa. Eu te aviso. Tu fica esperando. Não, é porque pode ser alterado com os testes para 2016. E aí está dizendo que vai ser equacionado só para o ano de 2017. Aí eu pensei em colocar até o ano de 2017 para contemplar 2016 também. Tudo bem com relação ao 2016, porque a dúvida maior era em relação ao ano de 2017, por isso que a gente tinha colocado isso. E outra sugestão, Wagner, talvez colocar, como você mesmo comentou, a previsão é que isso seja equacionado, né? Que pode ser que aconteça algum empecilho aí no meio do caminho, ou que a ANS não conclua estudos. Eu já botei o deverão por conta disso, quer dizer, mas eu Tá jóia. melhor aqui. E até o ano, né? Obrigada. Então, Matheus, só fiz o representante da ANEEL informou a expectativa de que no próximo PMO os assuntos referentes à representação da carga da ANDE no modelo de médio prazo e a consideração da defluência mínima nas OHS Sobradinho e Xingó até o ano de 2017 já estejam equacionados. Tá. Deixando claro é que o 2017 inclusive, né? Inclusive, tá tudo bem, tá jóia. Uhum. Como é que é? Ô, Ricardo, tá aqui, qual correção que você quer que faça? Então, vou fazer o seguinte.
Mais alguma correção? Então, a gente vai agora só mesmo mandei ata para impressão, para ser assinado. Então, fechando aqui a reunião do PMO de outubro, agradecendo a participação dos núcleos, Nordeste, Sul, Brasília, pessoal da CCE. Agora é só aguardar o Caio trazer a ata para a gente assinar.